Salve, salve, beleza? Vamos falar aqui sobre a privatização da Eletrobras. Se você tem saldo no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, você pode ter a oportunidade de adquirir ações da Eletrobras. Mas como é que isso vai funcionar? A gente já teve algo semelhante acontecendo com a Vale e também com a Petrobras. E como é que isso vai funcionar agora no caso da Eletrobras? Tá? Bom, vamos falar sobre isso aqui. E eu trouxe uma notícia para a gente dar uma olhadinha juntos e ler e interpretar alguns pontos ali para a gente entender bem como é que isso vai funcionar. A gente ainda tem ainda um processo para ter esses detalhes de como vai funcionar, mas eu queria ler com você aqui para a gente se informar e ter noção do que vai acontecer, do que está acontecendo com a Eletrobras, beleza? Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Fernando Cunha, sou especialista em investimentos e aqui eu falo sobre investimentos para o longo prazo, construção de carteira para o longo prazo, né? E como é que você pode construir essa estrutura de investimentos de uma forma mais tranquila, mais segura, para você carregar para o longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana, beleza? Vamos aproveitar aqui para a gente dar uma olhadinha, né, juntos, fazer algumas anotações, alguns grifos ali para a gente entender alguns termos do que está acontecendo, né, com essa questão da Eletrobras, a privatização. Né? Eu trouxe aqui uma notícia que traz no título aqui, né? Como você pode utilizar o FGTS para comprar ações da Eletrobras, tá? As ações, né, da estatal, elas vão ser negociadas, né? Agora, o governo, na verdade, as ações já são negociadas na bolsa, mas o governo teve o aval agora do TCU, né, o Tribunal de Contas da União, nessa quarta agora para vender a Eletrobras. E aí espera colocar essas ações aí no mercado até agosto. A Eletrobras ela já é negociada em bolsa, então ela é mista, né, de economia mista, mas de controle do governo. Então, o que vai acontecer? Você que tem saldo no fundo de garantia, o FGTS, vai poder utilizar até 50% desse saldo para comprar ações da Eletrobras. É um processo de privatização da empresa. E esse processo, né, ele é esperado que ele aconteça entre junho, agora de 2022, até no máximo meados de agosto. Então essa compra vai ser através de um fundo mútuo de privatização. Mas o que é isso? Esse fundo mútuo é basicamente um fundo de investimento. Então, nesse caso aqui, você não vai adquirir diretamente as ações da Eletrobras, como você pode fazer hoje através da Bolsa de Valores. Você pode ir lá através da Bolsa e pelo ticker, por exemplo, ELET3, né? Você vai poder adquirir as ações da Eletrobras. Você pode fazer isso hoje. Mas o que vai acontecer? O governo vai vender parte dessas ações, tá? E vai deixar de ter o controle, né? Vai transformar essa empresa numa corporation, ou seja, não vai ter um controle definido. A compra ela vai ser através desse fundo mútuo, tá? É um dispositivo que foi criado lá em 2000, né? E já foi usado para a venda de outras estatais, como por exemplo aconteceu com a Petrobras em 2000, né? Com a Vale em 2002 e novamente com a Petrobras em 2010. E esses fundos eles são administrados por grandes instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, por exemplo. O processo de desestatização da Eletrobras ele foi estabelecido com um teto. O que é isso? É um teto de 6 bilhões para o uso global dos recursos do FGTS. Então, se você, por exemplo, vai querer colocar um valor lá nesse FMP, nesse fundo mútuo, você vai usar uma parte do teu FGTS para isso. Digamos que você queira usar 10 mil reais. Digamos que esse recurso pode ser atendido em partes. É isso que quer dizer esse rateio aqui. Então, se houver uma demanda, muita gente interessada em colocar dinheiro, todo mundo interessado em colocar dinheiro ali e superar esses 6 bilhões de uso aqui de recursos, pode ser que você não leve aquilo que você pediu para esse recurso, tá? Como é que vai funcionar isso? Quais são as regras? Basicamente, a participação vai ser desses recursos. Como é que esses recursos vão para esse fundo? Os recursos do FGTS eles vão ser através do titular, né? O titular vai através do aplicativo do FGTS e vai autorizar por meio desse aplicativo
que a instituição bancária, né, a instituição financeira, que vai administrar esse fundo mútuo, esse FMP, ele vai consultar e vai poder solicitar reserva. E automaticamente esse débito vai ser feito. E vai ser feito o débito na sua conta do FGTS. E esse recurso vai para dentro do fundo e você vai ter cotas desse fundo. Você vai ser cotista desse fundo mútuo de participação, de privatização, né? Então, depois, e aqui é um ponto importante, tá? Que a gente chama de lock-up, tá? Então, se você está pensando em utilizar parte dos recursos que você tem no FGTS para isso, então você vai ter que tomar, ciência desse lock-up aqui, que somente após decorridos 12 meses da data de aplicação é que você vai poder fazer a retratação com o consequente retorno para o saldo, né, do saldo que você aplicou para o FGTS. O que quer dizer? Se você se arrepender ou se você não quiser mais ficar com esse fundo, você pode pedir para que ele retorne para o FGTS depois de 12 meses. Então a gente tem aqui um ano que você vai precisar ficar investido nesse FMP, nesse fundo que vai ser constituído para essa finalidade. Então, digamos que você queira utilizar antes do prazo, você não consegue, você precisa esperar esses 12 meses. Então, qual que é o limite, né? A gente mencionei aqui que é 50% do saldo, né, de cada conta que você tem lá dentro do FGTS. Então é o limite de 50%. E é importante que vai ser levado em consideração se você já tem saldo em outros fundos que já, por exemplo, da Vale ou da Petrobras, se você já tem saldo aplicado, esse valor que você tem aplicado já vai ser deduzido para você aplicar agora nessa nova modalidade agora que vai ser feita para a Eletrobras, tá? Para utilizar isso. Um outro ponto aqui que é a aquisição de moradias, por exemplo, para construção, para casa pronta, o pagamento de parte das prestações, ou na amortização, liquidação extraordinária. O que quer dizer? Você usa recursos do FGTS para dar entrada no seu imóvel, para abater prestação, para amortizar ou até para liquidar de vez, né? Liquidação extraordinária do saldo devedor, do financiamento que você tem, vai poder ser feita de forma total ou parcial. Tá? Eu fiz aqui um vídeo aqui sobre essa parte de financiamento, né? Se você não viu, vou deixar aqui o link na descrição, aqui no card também, para você que fala um pouco mais aqui sobre as tabelas de financiamento imobiliário, tá? Então, se você não entende como é que isso aqui funciona, a amortização, o vídeo fala exatamente sobre isso, beleza? As instituições financeiras elas vão administrar esse fundo. Então vai ter aqui a consulta, você vai poder consultar o saldo que tem no fundo, né, o registro da solicitação, vai ser tudo regulamentado pela CVM, tá? Pela Comissão de Valores Mobiliários. Como é que vai ser qual que é o rendimento, né? O fundo, ele pode ser uma alternativa para quem procura melhorar o rendimento dos recursos que tem no FGTS. Porque o que acontece? O FGTS hoje, ele rende TR mais 3% ao ano, né? Pela lei. Né? Nos últimos anos, a gente teve aqui umas atualizações, né? Porque o FGTS recebeu lucros de juros que foram cobrados de empréstimos, projetos de infraestrutura, saneamento, e essa distribuição melhorou o rendimento. Então, em 2020, por exemplo, o rendimento do FGTS foi 4,52%. Em 2019, ele foi 4,9%. Tudo taxa anual, tá? Tudo ao ano. Em 2018 chegou a 6,18% também anual, tá? Então, com investimento em ações da Eletrobras, você vai ter muito mais oscilação, você não tem essa garantia, né, de 3% mais TR de rentabilidade, que diz na lei, né? Mas você pode ter muito mais rentabilidade ou até uma rentabilidade negativa, né? Ter um decréscimo desse valor que você tem investido. E o que aconteceu lá? Esses investimentos que ficaram lá investidos apenas no FGTS, né, tiveram de 2002 a 2012 136% de retorno. Né? Você teve 136% de retorno nesses investimentos. Agora, o investidor, por exemplo, que colocou esses recursos lá no fundo, né, FMP, da Vale, teve as ações corrigidas lá em torno de 2.000%. Tá?
Só para você ter noção, tá? Não leva isso em consideração aqui como um fator de decisão, mas é só para você ver o que aconteceu. O investidor que colocou recursos no fundo da Petrobras teve aí 600% nesse mesmo período, tá? O ponto é a privatização, né? A privatização ela foi autorizada. A expectativa é que isso renda aí em torno de 100 bilhões aos cofres públicos e com essa privatização o governo deixaria de ser dono majoritário, né, sócio majoritário da empresa, que hoje o governo detém 60% das ações da Eletrobras e o objetivo é ficar com em torno de 45%, tá? Esse processo aí ele vai impactar, pode impactar as contas, o preço das contas de energia e o governo pretende transformar isso numa corporation, né? O que quer dizer isso? É uma empresa privada sem um controlador, não vai ter ninguém controlando efetivamente. É o modelo que aconteceu com a Embraer, por exemplo. E segundo o governo, a privatização vai ocorrer para tentar recuperar a capacidade, né, de investimentos da empresa de geração, né, e transmissão de energia, podendo reduzir, né, a conta de luz. A gente tem duas modalidades que são bem fortes, né, principalmente a transmissão de energia elétrica, que é um dos que a gente costuma falar que é um das modalidades mais previsíveis de você ter essa exposição à energia elétrica, porque na transmissão de energia você é remunerado apenas pela disponibilização do serviço e não pelo efetivo uso, né? E a geração também de energia elétrica, tá? Já entidades do setor afirmam que a conta vai ficar mais cara porque deputados e senadores incluíram no texto medidas que podem gerar custos que vão ser pagos pelos consumidores. Mas enfim, qual que é a ideia aqui? Se você quer investir parte do seu recurso do FGTS para aquisição de ações da Eletrobras através desse fundo mútuo de privatização, né, que vai ocorrer, você vai poder utilizar até 50%. Então imagine o primeiro caso, você não tem ações, você não tem reserva de emergência, você não tem recursos investidos, você não tem esses recursos lá investidos, nem que seja na poupança, por exemplo. Então, você já utilizou recursos do FGTS em algum momento, porque você, de repente, foi mandado, acabou sendo mandado embora sem justa causa, né? Então, você precisou ter acesso a esses recursos, porque realmente, naquele momento, para se recolocar no mercado, você precisou sacar esses recursos. Qual que é a intenção aqui? Você que não tem esses recursos investidos e já utilizou o FGTS, será que é interessante você colocar 50% do teu FGTS? Pode ser que para você esses recursos tenham uma finalidade de uma proteção, de uma reserva, caso você fique sem emprego, por exemplo, né? Uma garantia que te recoloque e te deixe mais tranquilo nesse momento sem emprego. Então é interessante analisar com mais prudência esse tipo de investimento, né? Caso você esteja nessa situação. Se você realmente quer investir uma parte dos seus recursos do FGTS na Eletrobras, pode considerar investir um percentual menor, né? Do ponto de vista de planejamento, você que não investe em ações, não tem uma reserva formada, investir um percentual muito elevado numa única empresa pode se tornar mais, de certa forma, uma concentração mais elevada. A gente está falando aqui de uma única empresa. Agora, imagine um segundo tipo de caso, né? Uma segunda situação. Você já tem uma reserva de emergência, mas ainda não investe em ações. Você ainda não começou a investir. Você não se expõe a ações de nenhuma maneira. Você já tem uma reserva. Então, caso você, por exemplo, fique sem emprego, você provavelmente receberia um recurso extra, né? Sacaria retiraria esses recursos do FGTS e ia utilizar para se recolocar no mercado também, talvez nem precisasse utilizar, fosse investir, guardar esse dinheiro, porque você já tem uma reserva formada. Então não representaria um risco tão grande para você investir um percentual. Você poderia, se você quiser começar a investir em ações, você poderia colocar um percentual talvez um pouquinho maior, né, do que esse primeiro caso que eu citei, daquele que não tem nem reserva. Um terceiro caso você já tem
ações, você já investe, já tem uma carteira formada de ações diversificada, tem sua reserva de emergência e quer utilizar parte desses recursos do FGTS, né, para a compra da Eletrobras através desse fundo. Então, nesse caso, você poderia até utilizar mais recursos do FGTS, porque você já tem a sua reserva, já tem uma carteira diversificada e não vai estar concentrado numa única empresa. Você vai estar com uma distribuição muito maior, muito mais diversificado. Seria, do ponto de vista do risco, mais prudente fazer esse tipo de análise. Você poderia se dar ao luxo ali de ser um pouquinho mais arrojado e colocar um percentual que seja equivalente, seja proporcional àquele valor que você já tem nas outras ações da sua carteira. Né? Se você já tem uma carteira bem diversificada, você pode colocar um percentual um pouco maior. Poderia colocar um percentual, vai depender muito da sua análise, né? Poderia colocar um percentual maior porque você já está bastante diversificado. Mas é importante mencionar que, nesse caso, aqui você não vai estar investindo diretamente nas ações da Eletrobras, você vai estar investindo através de um fundo. Provavelmente esses recursos de dividendos que vão ser pagos para a Eletrobras vão ser incorporados nas cotas dos fundos. Você vai ser cotista desse fundo, essa cota vai se valorizar ao longo do tempo e vai oscilar conforme o mercado. A gente tem esse lock-up de 12 meses, então você tem que ter consciência de que se você quiser entrar, pelo menos 12 meses você vai ter que ficar investido nesses recursos ali. Né? Quando você faz investimentos através da bolsa, a gente pensa no longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos, e até prazos indefinidos. Então, se você tem a intenção de adquirir essas cotas, de entrar com parte dos recursos que você tem no FGTS para adquirir ações da Eletrobras através desse fundo, tem que considerar também que está fazendo investimento de longo prazo. E um outro ponto interessante, né? Caso você não queira utilizar os recursos do FGTS para adquirir, uma outra alternativa seria aderir ao saque aniversário, né? Optar por sacar parte desses recursos do FGTS para ter mais mobilidade de investir, seja na Eletrobras ou seja em outro tipo de empresa. Então você tem essa possibilidade e essa possibilidade de fazer esse tipo de investimento. Se você realmente quer investir, precisa analisar realmente como é que está a sua carteira, a diversificação da sua carteira para se sentir mais confortável em colocar um valor nesse fundo que vai ser constituído para essa finalidade. De fato, não tem como a gente comparar a rentabilidade de uma empresa, de uma ação, né, de uma empresa de energia elétrica com o rendimento que hoje é, por lei, de 3% mais TR. Pode ser que ao longo do tempo, não tem como garantir isso, a gente vai precisar saber por quanto essa ação vai ser, qual o valor que ela vai sair, né, da oferta pública para definir se no seu caso faz sentido ou não adquirir essas cotas através desse fundo mútuo, né? Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim na descrição, né? Que a gente vai batendo um papo sobre isso. Eu quis trazer aqui, explicar um pouquinho, ler a notícia com você, para a gente dar uma olhada no que está acontecendo e colocar algumas situações, né? De como você pode analisar esse investimento, se faz sentido para você ou não. A minha intenção aqui é dar esse panorama para que você tome a decisão. Né? Eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer, se você tem que investir ou não na Eletrobras, porque eu não sei como é que é a sua carteira, eu não sei como é que é estruturada a sua carteira de investimentos, eu não conheço as suas intenções, os seus objetivos, e quem tem que decidir isso é você, olhando para o seu cenário, para a sua visão, para os seus objetivos de longo prazo, de curto, médio e longo prazo, para tomar essa decisão de fazer esse investimento. É importante você ter consciência desses objetivos e também de que o fundo garantidor, o fundo de garantia, né, é um recurso que está lá para caso você não perca o emprego, você tenha recursos ali para se reestruturar e para passar nesse período aí, esse processo de se recolocar no mercado, beleza? Então é isso, se você curtiu o vídeo, deixa aqui o like, deixa aqui se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, né, alguma informação, te ajudou, deixa aqui o like para eu saber que você curtiu. Qualquer dúvida deixa aqui para mim nos comentários e me segue aqui, né? Aqui embaixo tem o Instagram, Fernando Valorize. A gente bate um papo por lá também, me manda qualquer dúvida que você tiver, me segue lá que eu tô sempre fazendo stories, abrindo caixinha de perguntas pra gente conversar. Beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu.